Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse belíssimo e fofíssimo jogo americano. Olha como ele é delicado, muito fofo, né? Mimoso, maravilhoso. E vocês podem escolher as cores que você quer fazer. Pode mudar a cor da base, pode fazer uma base de uma cor única e as florzinhas também de cores únicas. Por exemplo, uma base rosa com as florzinhas todas brancas, ou uma base amarela com as florzinhas em outro tom de amarelo, e aí vai da criatividade de vocês. Agora eu vou dar algumas explicações iniciais sobre o nosso trabalho. Se você não tem interesse nessas explicações e quiser fazer exatamente igual esse, você pode adiantar aí um pouquinho o vídeo, que eu vou dar algumas informações para quem quiser fazer um pouquinho diferente deste modelo. O nosso modelo, ele está medindo, ó, de florzinha até florzinha, 41 centímetros de comprimento e de largura, ele está com aproximadamente 33 centímetros. Somente a base está medindo 31 centímetros de comprimento a largura está em 25 centímetros, ó, deu bem aqui em cima do 5. Nessa questão do comprimento e largura, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que cada florzinha dessa tem 5 centímetros de diâmetro. Então, a nossa base, ela tem que estar medindo um número que seja divisível por 5. Então, aqui no comprimento deu 31. Esse 1 centímetrozinho não fez tanta diferença, porque na hora que a gente amarrou aqui as florzinhas, elas ficaram um pouquinho mais esticadinhas, tá vendo? Porém, na largura, vocês viram que deu 25 centímetros. Vocês podem ver que essas florzinhas aqui, elas estão mais juntinhas. No comprimento, elas estão um pouquinho mais esticadinhas e na largura, elas estão bem certinhas. Então, quando é uma diferencinha muito pequena, não tem problema. Não pode dar, por exemplo, aqui a gente ficou com 31. Não pode dar, por exemplo, 33, porque aí já seriam mais 2 centímetros, o que daria uma alteração aqui nessa lateral. Ia ficar faltando um espaço que não daria para colocar uma florzinha a mais, e também elas ficariam repuxando demais, o trabalho não ia ficar bonito. Então, sempre que você for aumentar, às vezes você quer fazer um jogo americano um pouquinho maior, ou um forro de mesa. Se você quer aumentar no comprimento, deve aumentar sempre de 5 em 5 centímetros. E a mesma coisa diminuir. E na largura, a mesma coisa. Você tem que aumentar ou diminuir sempre de 5 em 5 centímetros, para sempre caber uma florzinha a mais ou diminuir uma florzinha a menos, tá certo? E para fazer essa nossa base, o começo dela, a gente vai começar com uma carreira de correntinhas de números múltiplos de 3 mais 1, mas isso eu vou explicar com calma quando a gente estiver fazendo. Quanto ao peso, todo o nosso jogo americano, junto com as florzinhas, ficou pesando 127 gramas. E cada florzinha dessa separada, tá? Uma florzinha assim, ó, separadinha, ela pesa somente 2 gramas. Então, a florzinha tem 5 centímetros e 2 gramas. Agora eu vou mostrar para vocês que esse tamanho que nós fizemos, eu considero um tamanho muito bom. Sabe por quê? Ó, eu tô aqui com um prato desse Marinex, esse mais simples que a gente encontra em qualquer supermercado, que ele é bem básico, para vocês terem uma noção do tamanho. Ó, com um prato Marinex, eu consigo colocar os talheres aqui na lateral e até mesmo um copo, se não for um copo muito grande, né? Mas dá para colocar um copo aqui tranquilamente. Então, eu penso que esse tamanho, ó, continua mostrando as florzinhas, tanto em cima quanto embaixo. Nas laterais sobra um espacinho para colocar os talheres. Por isso, eu considerei esse tamanho maravilhoso. E agora, com todas as explicações dadas, eu te peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e também deixar seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir também no Instagram. Esse que eu estou deixando aqui é exatamente o mesmo arroba aqui do YouTube, que é @crochê.danina. Eu espero vocês também por lá e eu peço que quando vocês fizerem o trabalho e forem postar, me marca também para eu poder compartilhar os trabalhos de vocês. E agora vamos passar aos materiais.
Para a gente fazer a base, eu vou usar o fio Barroco Max Color branco número 4. Ó, tô com o rótulo dele aqui, Barroco Max Color número 4, na cor branco 8001. Eu sempre guardo o rótulo para mostrar para vocês. Vou utilizar também a agulha para crochê tamanho 3 milímetros, porque esse fio é o 4. Se fosse o fio 6, eu usaria a agulha 3,5. E se você usar o fio 6 com a agulha 3,5, você precisa alterar a quantidade de pontos, tanto na largura quanto no comprimento, a quantidade de carreiras, tá? Tem que ficar observando isso. Além disso, vamos usar também uma tesoura de qualquer modelo. E isso para a base. Agora, para as florzinhas, como eu optei por fazer florzinhas coloridas, eu vou utilizar este rosinha, que é o rosa quartzo 377 do fio Amigurumi. Vou utilizar também o amarelo Candy, número 1730. O Amigurumi azul Candy, número 2012. O Amigurumi Lilás Candy, número 6006. O Amigurumi Verde Candy, número 2204. E para fazer o miolo, eu vou usar o fio Bela da Pinguim. A numeração é a 4257. Isso para o miolo das florzinhas. E para a confecção das florzinhas, eu vou usar a agulha 2,5 milímetros, uma cola universal, eu estou usando essa da Círculo. São esses todos os materiais. Lembrando que se você optar por fazer as florzinhas de uma cor única, você vai estar usando somente um fio Amigurumi e um Bela para poder fazer o miolinho. E agora vamos à aula. Nós vamos começar a fazer a base com o fio Barroco número 4 branco. Eu vou fazer aqui um Ezinho no meu dedo, ó. Seguro aqui o Ezinho, entro com a minha agulha tamanho 3, puxo o fio e aperto o nozinho. Você vai ver que a laçadinha vai ficar torcida aqui na minha agulha. Então, eu tiro a agulha desse lado, coloco do outro lado. E eu posso deixar essa alcinha um pouquinho mais larguinha dessa forma. Toda essa primeira carreira de correntinhas, eu vou fazer correntinhas mais larguinhas, tá? Não frouxas, só um pouquinho mais larguinhas para não ficar muito apertada na hora da gente voltar com a carreira. E eu vou começar fazendo 40 correntinhas, que é múltiplo de 3 mais 1. Então, eu não conto essa que tá na agulha e vou começar, ó. 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até termos 40 correntinhas. Fiz aqui as 40 correntinhas, vou fazer mais uma correntinha, que é a nossa virada, para a gente começar a próxima carreira, e a próxima carreira será toda de pontos baixos. Porém, eu não vou pegar aqui na frente do ponto, eu vou virar o ponto e pegar essa alcinha aqui de trás. Eu pulo o último ponto e entro no penúltimo, tá? Então, eu entro aqui na alcinha de trás do ponto, puxo e faço um ponto baixo. No próximo, puxo um ponto baixo. No próximo, sempre na alcinha de trás, puxo e faço um ponto baixo. Já estou aqui com 3 pontos baixos. Diminuir um pouquinho aqui a luminosidade para ver se fica melhor para vocês verem. Ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou fazer dessa forma, sempre pegando a alcinha de trás, até a gente chegar lá do outro lado, quando a gente vai ficar com 40 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da nossa carreira, fiz 40 pontos baixos, vou virar o trabalho aqui, ó, passando pela frente, da direita para a esquerda. Aí, eu já entro aqui nesse primeiro ponto,
faço um ponto baixo e uma correntinha que já é a altura do meu ponto alto. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer mais uma correntinha. No meu caso, só essa aqui já tá boa. Laço o fio, vou no próximo ponto e faço outro ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos no início. Eu sempre vou ter 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final, em todas as carreiras. E sempre aqui, entre esse primeiro bloquinho de 2 pontos altos e o próximo bloquinho, a gente pula um. No final também pula um. Então, agora, sem fazer nenhuma correntinha, a gente laça o fio, pula um pontinho da base, no próximo entra, e aqui a gente faz um ponto alto, laça o fio, volta no mesmo ponto e faz o segundo ponto alto. Laça o fio, volta no mesmo ponto da base e faz o terceiro ponto alto. Então, temos um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, pulamos um de base e fizemos 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sem fazer nenhuma correntinha, a gente laça o fio, pula 1, 2, vai no terceiro ponto da base e faz novamente o bloquinho de 3 pontos altos, todos juntos. Fiz o segundo, volto no mesmo ponto, faço aqui o terceiro. Novamente, laço o fio, pulo 2 da base, no terceiro, faço o bloquinho de 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. E vamos fazendo desse jeito até faltar 3 pontos de base. Sempre um bloquinho, pula 2 da base. Um bloquinho de 3, pula 2 da base. Chegando aqui no final da nossa carreira, ó, fiz os bloquinhos de 3, pulando 2 de base. Aqui tá faltando 1, 2, 3 da base. Porque nós vamos terminar esse lado igual nós começamos a carreira. A gente vai pular somente um ponto. Vamos no próximo, fazemos um ponto alto. Laço o fio, a gente vem aqui no último e faz mais um ponto alto. Então, você vai ver que a gente terminou da mesma forma que a gente começou, ó. Tínhamos 2 pontos altos, pulamos somente um. No final, a gente pula somente um e faz somente 2 pontos altos, um em cada pontinho da base. Agora, vamos novamente virar o trabalho da mesma forma. Passa da frente, da direita para a esquerda. E essa carreira agora será toda somente de pontos baixos. Então, eu entro aqui no primeiro e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e assim por diante. Aqui a gente não vai ter nenhum aumento, nenhuma diminuição, somente ponto baixo sobre cada um dos pontos de base. Feita aqui toda essa carreira, ó, de pontinhos baixos, ficamos com 40 pontinhos baixos. Vou novamente virar o trabalho, passando pela frente, da direita para a esquerda. Virei o trabalho e agora a gente vai repetir essa carreira com esses motivos aqui que tem os bloquinhos. Então, eu entro no primeiro e faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo e faço outro ponto alto. Porque, como eu disse para vocês, a gente sempre vai começar essa carreira com 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Laço o fio, aqui a gente pula somente um da base, vai no próximo, e nesse próximo nós vamos fazer 3 pontos altos, todos juntos, no mesmo ponto de base. 2 e 3. Laço o fio, pulo 2, no próximo bloquinho de 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos fazendo esses bloquinhos de 3, sempre pulando 2 da base. No terceiro, a gente faz o bloquinho, até chegarmos lá no final, quando tiver faltando 3 pontos da base. Chegando aqui ao final da nossa carreira, ficou faltando 3 pontos de base. Nós vamos laçar o fio, pular um. No segundo, fazemos um ponto alto. Laço o fio e aqui no último, a gente faz mais um ponto alto. Viramos o trabalho e voltamos fazendo uma carreira toda somente de pontos baixos. Então, é ponto baixo sobre cada um dos pontos altos. Sem nenhum aumento, nenhuma diminuição, no final a gente vai ter 40 pontos baixos. Chegando aqui ao final, a gente vai virar e vai voltar a fazer essa mesma carreira dos bloquinhos.
2 pontos altos, pula 1. Bloquinho de 3, pula 2, bloquinho de 3, pula 2 e assim por diante. Agora eu quero deixar uma dica para vocês. Se o seu trabalho está ficando emborcado desta forma, é porque você apertou muito aqui aquelas correntinhas iniciais. Por isso que a gente tem que fazer elas bem frouxinhas, tá? Se você não tiver apertado, o seu trabalho vai ficar retinho, tá? Infelizmente, se tiver muito apertado aquela primeira carreira de correntinhas, você vai ter que desfazer e começar novamente com elas um pouquinho mais largas para o seu trabalho ficar reto. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho e vou vir com vocês com um trabalho um pouco mais adiantado. Eu vou fazer até o ponto em que nós vamos ter 20 carreiras dessas de bloquinhos. Não estou contando aqui para vocês essas carreiras de pontos baixos. Então, aqui eu tenho ó, 1, 2 carreiras dos bloquinhos de 3. Eu vou voltar com vocês quando a gente já tiver 20 carreiras dessas de bloquinhos. Lembrando que tem que intercalar uma carreira de pontos baixos entre eles. Eu vou dar essa adiantada e já volto com vocês. Chegando aqui, mais para frente do nosso trabalho, eu fiz 20 carreiras dessas de 3 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 carreiras de 3 pontos. Depois eu voltei fazendo a última carreira aqui de pontos baixos. E cheguei aqui no final fazendo ao todo 40 pontos baixos, igual todas as carreiras de pontos baixos. Agora, o que vai acontecer? Eu preciso fazer uma carreira de pontos baixos nesta lateral e também nesta lateral aqui. Porque no começo, como a gente já pegou somente a alcinha de trás do ponto, ele já tá como se fosse uma carreira prontinha. E aqui também, a gente pode ver que a carreira tá certinha. Então, o que eu vou fazer? Eu acabei aqui, né, a carreira de pontos baixos, vou virar o trabalho e trabalhar somente nessa lateral. Aí eu vou cortar o fio, arrematar, vir nessa outra lateral e fazer mais uma carreira de pontos baixos somente aqui nessa lateral, para a gente ficar somente com uma carreirinha de pontos baixos em cada lateral. Se você quiser, pode fazer, dar a volta completa aqui, só que aí aqui desse lado vai dar uma diferença. Então, eu prefiro deixar bem certinho, porque eu sou meio sistemática com as minhas coisas. Eu gosto que esteja bem alinhadinho. E como eu gosto de fazer? Eu gosto que em cada viradinha eu tenha 3 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 1, vou fazer mais 2 nesse mesmo pontinho de base. Fiz 2, no mesmo pontinho, fiz 3. Para fazer bem a viradinha e depois eu poder pegar esse pontinho aqui do meio e colocar uma florzinha presa bem nele. E agora eu vou fazer dessa lateral o seguinte: em cada espacinho desse eu vou fazer 2 pontos baixos. Isso por causa da minha tensão de ponto. O meu ponto ele é um pouquinho mais frouxo, né? Um pouquinho mais largo, como vocês já sabem. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer 2 no espacinho e mais uma na junção. No meu caso, eu sei que 2 pontos já tá bom. Então, eu já fiz aqui 1, vou fazer mais 1. Como o meu ponto é bem folgadinho, eu posso pular a carreira de pontos baixos e ir direto lá na próxima carreira de vizinhos. E aqui, novamente, vou fazer mais 2 pontos baixos. Vou pular novamente a carreira de pontos baixos, vou lá no próximo espaço da carreira de vizinhos e vou fazer mais 2 pontos baixos. Pulo a carreira de pontos baixos, vou lá no espaço da carreira de vizinhos, faço mais 2. E vou fazer desta forma até chegar lá no final da reta. Se você vê que a sua carreira está repuxando, é só você acrescentar um pontinho a mais aqui, ó, nessas carreiras de pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira, que é o encontro aqui do início, da onde nós começamos o trabalho da base. E aqui, ó, eu tenho um ponto baixo bem aqui, certo? Então, aqui nesse espacinho, eu vou fazer mais 2, para eu continuar com 3 pontos baixos em cada uma das laterais. Fiz aqui os 2 pontos baixos, eu vou prender no próximo ponto um ponto baixíssimo,
A gente tem aqui o fio do início, né, da carreira, depois eu vou esconder ele também. Já vou cortar. Puxo esse fio, viro o trabalho do lado avesso, entro com esse fio aqui para trás. E eu posso dar um nozinho junto com o fiozinho aqui do início do nosso trabalho. Se você já tiver cortado esse fiozinho, você pode dar um nozinho em alguma alça, dar um nozinho nele mesmo, sabe? Pronto, e agora é só passar esse fio por dentro aqui de algumas alcinhas e a gente já pode cortar. Se você quiser, pode colocar um pinguinho de cola também. Eu vou até deixar para colocar um pinguinho de cola quando a gente vier arrematando as florzinhas, porque eu já vou estar usando a cola e aí já faço tudo de uma vez. Agora a gente tem que fazer a outra lateral. Essa outra lateral a gente tem que começar do zero. Então, eu vou pegar novamente a pontinha aqui do fio. Vou fazer o ezinho novamente, igual lá no início. Puxar o nozinho, apertar, trocar o lado da agulha. E ajustar o fio aqui na agulha. Aí, eu venho aqui, ó. Eu tenho aqui o último ponto baixo. Nesse mesmo, eu tenho que fazer mais dois. Então, eu entro aqui. Puxo e faço 2 pontos baixos. Aí, vocês vão ver que, ó, esse último ponto baixo tá desconecto desse. Então, quando eu for arrematar, eu vou pegar esse fiozinho, passar por dentro do anterior para juntar esse trabalho. Vou até fazer isso agora, ó. Esse fiozinho aqui do início, eu vou entrar no ponto baixo anterior, lá do início do nosso trabalho, passar esse fiozinho aqui para trás, ó. Porque aí agora o nosso trabalho tá unido. E aqui atrás eu vou dar um nozinho. Eu entro em alguma alcinha próxima ao fio. Puxo um pedacinho dele e puxo a pontinha aqui pra dentro. Tá bem curtinho, mas deu. E depois também eu posso colocar um pinguinho de cola e cortar. E ó, nosso trabalho ficou emendadinho. E agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz do outro lado. Em cada espacinho dessas carreiras de V, ó, aqui, 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 sempre que eu ver esse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse espaço, bem larguinhos para não ficar repuxando. E caso você sinta necessidade, você pode fazer 3, 2 nesse espacinho e 1 no ponto baixo. Chegando aqui ao final dessa última reta, eu vou novamente ter que colocar 3 pontos baixos nesse ponto aqui, final. Eu já tenho um ponto baixo que foi de quando a gente estava fazendo a base, vou colocar mais 2 nesse mesmo espaço de base. Então, faço aqui 1 no mesmo espacinho, 2. Entro aqui no ponto da base, no próximo ponto, e fecho um ponto baixíssimo. E vou arrematar da mesma forma. Corto o fio, puxo tudo para frente, viro o trabalho do avesso. Pego alguma alcinha aqui próxima a esse fio, passo ele para trás. Agora, eu pego alguma alcinha que esteja próxima a esse fio, puxo uma argolinha, pego a perninha e passo por dentro para fechar o nó. E agora, é só passar por dentro de algumas alças e já posso cortar. Mas eu vou fazer igual eu estava fazendo nos outros lados. Eu vou deixar aqui por enquanto, que quando a gente vier trabalhando com a cola nas florzinhas, aí eu já ponho a colinha aqui e corto. E assim ficou a nossa base. A gente ainda tem os fiozinhos aqui do avesso, né, para arrematar. E nós vamos agora partir para as florzinhas.
Como que eu sei quantas florzinhas eu preciso fazer? É simples. Se nessa lateral eu tenho 30 centímetros e cada florzinha tem 5, então 30 dividido por 5 dá 6. Eu vou precisar de 6 florzinhas nessa lateral e 6 florzinhas nessa lateral. Se aqui na largura eu tenho 25 centímetros, 25 dividido por 5 vai dar 5 florzinhas. Então, aqui nessa lateral e nessa lateral, eu vou precisar de 5 florzinhas. Então, 6 mais 6, 12, 5 mais 5, 10. 10 mais 12, 22 florzinhas. Porém, eu vou precisar colocar mais uma florzinha em cada uma das quinas aqui desse retângulo. Então, nas laterais, eu já preciso de 22 florzinhas, 23, 24, 25 e 26. Ao todo, eu vou precisar de 26 florzinhas. Eu tô fazendo esse cálculo junto com vocês para vocês poderem calcular no de vocês, caso vocês queiram fazer um trabalho um pouco maior ou um pouco menor. Antes da gente começar as florzinhas, só para finalizar, eu prometi para vocês que eu ia falar o peso só da base. Ficou com 75 gramas. E agora sim, vamos às florzinhas. Se você estiver fazendo o mesmo tamanho de jogo americano que o meu, eu já expliquei que você vai precisar de 26 florzinhas. Então, como eu escolhi fazer 5 cores diferentes de florzinhas, 4 cores eu vou fazer 5 florzinhas e a quinta cor eu vou fazer 6 florzinhas. Eu tô aqui já com uma rosinha, já fiz também aqui uma roxinha, essa roxinha eu também ainda não fiz o arremate, ó. Então, eu vou fazer todas as florzinhas primeiro para depois vir colocando na base. E agora nós vamos começar com o miolinho. Para fazer o miolinho, eu vou pegar aqui a agulha 2,5 e o fio Bela, nessa cor amarelo, que eu já passei para vocês no início do vídeo. É um amarelo bem forte, tipo um amarelo canário. E vou começar fazendo o anel mágico. Eu seguro aqui, ó, a pontinha do fio, enrolo o fio no dedo indicador e no maior. E tem que ter esse cruzamento aqui na frente. Com a agulha, eu passo por baixo da primeira alça, busco a segunda e fecho uma correntinha. Aí, eu passo esse anel mágico aqui pra frente, nós vamos trabalhar com ele aqui na frente agora. Eu não vou contar essa correntinha pra nada, tá? Eu vou simplesmente ignorar e vou começar a contar a partir de agora. Eu vou pegar as duas alcinhas aqui do anel mágico, ó, vou entrar no anel, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Novamente, eu entro e faço um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos até eu ter 12 pontos baixos em volta aqui desse anel. Então, já fiz aqui 1, 2, 3 e vou continuar. Eu sugiro você não apertar muito esses pontos, porque depois a gente vai ter que trabalhar as pétalas nesses pontinhos. Se você apertar muito, vai dar muito trabalho na hora de fazer as pétalas e não vai ficar com um aspecto tão bonito. Então, não faça muito apertado, mas também não precisa ser frouxo. Agora, aqui nesse momento, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vi que tá certinho meus 12 pontos baixos. Agora, eu seguro aqui os pontos, venho nessa alcinha que tá sobrando e puxo. Puxo com bastante força, para nosso miolinho ficar bem fechadinho, ó. Agora, com o miolinho mais fechadinho, eu vou vir com a tesoura, cortar um fio, assim, de 5 centímetros, mais ou menos. Não precisa ser exato. E puxo o fio aqui pra frente, ó, sem fechar. Agora, eu vou segurar aqui e vou contar de trás pra frente novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá aqui os meus 12 pontos, mas eu vou entrar com a agulha no ponto número 11. Então, eu deixo sobrar um ponto aqui e entro com a agulha aqui, ó, no número 11, tá bom? Pego o fio, passo aqui de trás para frente. E aqui a gente vai estar fazendo o arremate perfeito. Ó, eu tô construindo um ponto em cima desse primeiro ponto.
Porque se eu fechasse aqui nesse último ponto, ia aumentar uma argolinha. E eu não quero que tenha esse aumento, eu quero que fique o arremate perfeito. Então, eu vou construir esse fechamento em cima do primeiro ponto. Então, tá, vim aqui, puxei essa argola para frente. Agora, eu preciso entrar com ela aqui, ó, nesse último ponto. Como que eu vou fazer isso? Aqui atrás a gente vê que tem duas alcinhas, ó. A que aparece aqui em cima no ponto e uma logo abaixo dela. Eu vou entrar aqui nessa que tá logo abaixo dela, no avesso do trabalho. E passo a agulha também por dentro do ponto, ó. O último ponto tá em volta da minha agulha. Aí eu trago essa perninha do fio aqui para trás, agora passando por aqui. Ó, passei o fio lá para trás, dou até uma ajustadinha aqui e pronto. Agora o nosso trabalho tá com o arremate perfeito. Fiquei com essas duas perninhas aqui atrás, é só dar 2 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto muito, para não deformar o nosso miolinho lá na frente. Já o segundo nozinho pode apertar bastante. E pronto, o nosso miolinho tá pronto. Agora vai ser só colocar uma colinha e podemos cortar essas perninhas. Mas eu vou deixar para cortar depois que a gente fizer as pétalas, porque eu já coloco a cola tanto na pétala quanto no miolo e vou cortar tudo de uma vez. Eu vou usar o fio azul quente, porque eu acho que fica melhor a visualização, mas eu poderia usar o rosa, o amarelo, qualquer um outro, né? Desses que eu já passei para vocês. Você vai pegar a cor que você escolher e agora nós vamos fazer aquele ezinho, ó. Deixo uma perninha do fio aqui, faço o ezinho, entro com a agulha, puxo e aperto o nó. A laçada fica torta na agulha, a gente troca o lado da agulha e ajusta o fio aqui, sem apertar demais, mas também não pode deixar ele largo. Agora eu vou pegar o miolinho e eu gosto de começar sempre próximo ao nozinho aqui de trás. Então, eu vou começar aqui. Pode ser aqui nesse ponto. Eu entro, puxo o fio e já faço um ponto baixíssimo, ó, já passo por dentro da argolinha. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou fazer ponto alto duplo. Rodo o fio na agulha 2 vezes, ó. Fiquei com essas 2 laçadinhas aqui. Entro no próximo ponto, puxo, fiquei com 4 alcinhas na agulha. Fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer mais 2 desse. Então, eu laço o fio por 2 vezes, volto no mesmo ponto de base, puxo, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Mais uma vez, 2 laçadas na agulha no mesmo ponto de base, fecho 2, fecho 2, fecho 2. Então, aqui eu fiquei com a primeira parte com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas. No próximo ponto, eu tenho 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas. Vou no próximo ponto aqui, ó, cuidado para ele não estar escondido embaixo dos seus pontos, para não pular nenhum. E fecho aqui um ponto baixíssimo. E a nossa primeira pétala tá pronta. Vamos para a segunda. 2 correntinhas, laço o fio 2 vezes, vou no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Fecho 2, fecho 2, fecho 2. E vou fazer isso mais 2 vezes no mesmo ponto de base. Fiz os 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, vou fazer 2 correntinhas. No próximo ponto, fecho um ponto baixíssimo.
já temos aqui 2 pétalas. Vou continuar fazendo esse mesmo trabalho até que a gente tenha 6 pétalas e volto com vocês para a gente arrematar o fio juntas. Estou chegando aqui no final, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Para finalizar, já fiz as 2 correntinhas finais. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, eu gosto de vir por baixo dessa alcinha, para ficar mais escondidinho possível essa finalização. Eu entro e fecho o ponto baixíssimo aqui dentro. Fechei o ponto baixíssimo. Venho com a agulha, corto o fio, puxo ele todo para frente, viro o trabalho, vou levar esse fio lá para trás, o mais próximo possível aqui do fio amarelo, para ele ficar bem escondidinho. Agora que eu tenho as 2 perninhas, a inicial e a final do fio azul aqui da florzinha, eu vou novamente dar 2 nozinhos. Aqui nesse caso, você pode fazer os 2 nozinhos apertados, até o primeiro. Você vai ver que a pétala tá toda assim amassadinha, porque a gente vai segurando nela enquanto vai fazendo o trabalho. Agora, para poder endireitar, é bem facinho. É só você puxar aqui, assim, uma pétala de cada lado. Não precisa ficar com medo, que ela já vai endireitando. Ó, já tá bem mais retinha. Nesse momento, a minha dica é: eu vou fazer todos os miolos, depois todas as flores, e no final, quando eu tiver com todas elas prontas, eu venho fazendo o arremate, porque eu acho que dá menos trabalho dessa forma. Mas eu já vou ensinar aqui para vocês como que eu faço para cortar esses fiozinhos que sobraram. Eu venho com a cola universal e coloco um pinguinho bem pequeno, bem rente aos nozinhos, ó. Aqui, como eu pus os nozinhos bem pertinho um do outro, é bom que a gente economiza até na cola. Ó, só isso, não precisa de muita coisa. Essa cola, ela seca muito rápido. Com 30 segundos que a gente coloca, você vai poder colocar a mão em cima dela e vai perceber que ela está úmida, mas já consegue não ficar repuxando. Ó, por enquanto, ela ainda está úmida. A cor dela ela vai deixando de ficar tão brilhante, ela vai ficando mais opaca, e você percebe, ó, que ela começa a ficar bem sequinha. Então, com 30 segundos, mesmo ela não estando 100% seca, você já pode cortar as perninhas do fio. E no máximo, com 5 minutos, ela já está completamente seca. Então, aqui eu já posso cortar. E prontinho, está pronta a nossa margaridinha. Ó, já estou com todas essas aqui. A roxinha, como eu disse para vocês, eu vou primeiro fazer todas elas para vir colocando cola e cortando. Eu volto com todas as margaridinhas prontas para poder amarrá-las na base do jogo americano. Oi, pessoal, já estou aqui com todas as florzinhas prontas. Ó, a roxinha tá aqui atrás. Cortei também 4 fiozinhos de cada cor, no tamanho de mais ou menos 10 centímetros. Depois, à medida que a gente vai amarrando, eu vou cortando mais, com certeza. Aproveitei que eu tava também passando a cola e arrematando os fios das florzinhas. E já finalizei também aqui, ó, a nossa base. Então, aqui, por exemplo, tem um nozinho, ó. E eu passei cola e cortei as perninhas. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer sem ser somente com amarração. Eu já tenho a videoaula desse joguinho americano, ele é redondo, tá aqui dobradinho, que eu fiz a amarração direto, ó. Eu ia fazendo essa carreira de pontos baixos e já amarrando. Continuava aqui os pontos baixos e já amarrava as 2 perninhas aqui das flores. Eu vou deixar essa videoaula aqui nos cards e também na descrição. E depois eu vinha somente dando um nozinho entre uma flor e outra. Só que nesse joguinho que eu estou fazendo agora, eu decidi fazer diferente. Eu decidi amarrar tanto entre uma flor e outra, quanto amarrar aqui. Porque vocês podem ver que aqui, ó, a pétalazinha fica para trás da amarração.
e eu não quero que ela fique dessa forma. Dessa vez eu quero trabalhar de uma outra forma. Mas caso vocês queiram fazer nesse joguinho dessa mesma forma, é só vocês virem fazendo mais uma carreirinha do fio branco, e à medida que vocês forem chegando na quantidade de pontos, vai amarrando as florzinhas. Se você quiser fazer dessa forma, porque adianta bastante o trabalho, vai mais rápido, né? Você faz uma carreira branca e vai amarrando as florzinhas. Depois você só precisa amarrar entre uma e outra. Neste caso aqui, eu não quis fazer dessa forma. Eu tenho até um outro modelinho aqui, que eu sempre faço um antes, né? Então, o nosso vai ficar dessa forma, ó. Como vocês podem ver, a partezinha de baixo da pétala não fica escondidinha atrás da carreira. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Dá muito mais trabalho, tá? Tem que ter o dobro de paciência, mas eu quis fazer esse trabalho dessa forma. E agora vamos passar a parte que precisa de ter muita paciência. E agora é o seguinte, eu já escolhi a ordem das cores que eu quero colocar, que eu quero posicionar minhas flores. Vai ser essa sequência que já está enfileiradinha aqui do lado. Vou virar o trabalho do avesso, ó, porque eu vou amarrar do avesso. Então, vou chegar aqui para essa lateral para vocês verem melhor, para ficar mais no centro aqui da câmera. E aqui eu vou posicionar as flores também do lado do avesso. Então, aqui, ó, você sabe que o lado correto é onde está aparecendo o ponto. E esse lado onde ficaram os nozinhos é o avesso. E eu vou começar a posicionar as flores aqui. Se você quiser colocar um marcador para segurar as flores, pode colocar também. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu quero, na verdade, só ver a questão da distância entre elas. Ó, tô colocando todas do avesso na sequência de cores que eu escolhi. Então, vocês lembram que nessa lateral eu tenho 25 centímetros, né? E eu vou posicionar, então, 5 flores e mais as duas da viradinha. Após o rosa, vai vir o azul. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Aí é o seguinte, na lateral, eu sempre coloco 2 pétalas em contato com a base, ó. 2 pétalas em contato com a base, e entre uma flor e outra fica somente uma pétalazinha. E na quina, eu faço o contrário, eu coloco somente uma pétala em contato, aqui, ó, vou fazer aqui que é mais perto para vocês, aqui, ó. Uma pétala em contato com a base, uma pétala em contato com essa florzinha aqui da esquerda, e uma pétala da quina encostada na florzinha da direita. Chega mais para trás. Aí, aqui eu começo novamente, ó. Uma pétala tá com a florzinha da quina e 2 pétalas com a base. E agora, antes de dar continuidade nessa daqui, eu vou amarrar essa lateral. E como que eu começo a amarrar? A parte da pétala com a base, eu vou fazer da mesma cor da flor. Então, ali naquele caso, vai ser um rosa aqui, que eu vou amarrar a pétala com a base. E a pétala da rosa com o azul, eu também vou colocar na cor rosa, mas aí vai da sua preferência. Você pode usar tanto a azul quanto a rosa. Eu sempre gosto de usar uma das cores das flores que estão em contato. Então, por exemplo, aqui eu posso usar ou o verde ou o amarelo, aqui eu posso usar ou o lilás ou o verde, e assim por diante. Então, como que eu vou fazer? Vou começar aqui por essa rosa. Como aqui é uma quina, eu vou passar o meu fio. Vocês lembram que a gente colocou 3 pontinhos aqui nessa quina? 1, 2 e 3. Eu vou entrar no do meio. E vou puxar uma perninha do fio aqui para trás. Pronto, uma perninha tá aqui. Aí, aqui na florzinha, a gente também tem 3 pontos altos duplos. Lembra que a gente fez 3 pontos altos duplos? Eu vou entrar no do meio. Lembra que eu tô entrando no avesso, tá? A parte da frente tá aqui, ó. Eu vou entrar no avesso, na parte do meio. Vou pegar este fiozinho que ficou aqui na parte da frente do trabalho e vou trazer aqui ele para trás da flor. E ficou dessa forma, ó.
Lembrando que a flor está do avesso e a base também está do avesso. E aqui é só eu dar um nozinho. Prontinho, essa flor já está grudada na base. Agora eu vou até chegar essas aqui mais para cá para ficar mais fácil. Agora eu vou colocar a azul. Vocês viram que a azul, ela tá bem pertinho lá da rosa. Aí, por que eu já coloquei todas aqui? Para eu ver se ela precisa ficar mais apertadinha ou eu posso espaçar um pouquinho mais. Aqui nessa lateral, elas ficam mais juntinhas do que nessa parte mais comprida. Então, agora eu vou pegar o fio azul, porque primeiro eu coloco a flor na base, para depois amarrar entre elas. Na verdade, eu vou primeiro amarrar todas elas na base, para depois vir amarrando entre uma flor e outra. Então, aqui, ó, vai ter que ficar mais ou menos assim. E não tem, gente, uma quantidade bem certinha de pontos entre uma flor e outra. Pode ser que sejam só 2 pontos, pode ser que sejam 3 ou até mesmo 4. No geral, a maioria delas vão ter 3 pontos entre uma e outra. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. E eu posso entrar aqui, ó, no quarto ponto. Eu deixei 1, 2, 3 pontos entre uma e outra, vou entrar aqui no quarto ponto. Como a flor é azul, vou puxar o fio azul. Puxei essa perninha aqui para trás. Vou agora aqui na pétala, ó. Nas florzinhas que estão na quina, eu peguei o ponto bem do meio da pétala. Na florzinha da lateral, eu vou ver. Tem aqui 3 pontos altos duplos. Ao invés de pegar no do meio, eu vou pegar no mais baixo que tiver, porque ele está mais perto da base. E aí, aqui eu vou passar a outra pontinha do fio aqui para trás. E eu já amarro. Pego outro fiozinho azul. E agora sim, entre uma pétala e outra, eu deixo somente um ponto de diferença. Então, aqui eu vou pular um, no próximo eu já entro. Eu entro, puxo o fiozinho para cá, deixando uma perninha aqui. E agora, na parte da pétala, novamente, eu pego o ponto alto duplo que tenha mais perto aqui da base, que no caso tem aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou entrar aqui nesse terceiro e puxar a outra perninha desse fio aqui para trás. Pronto, agora nós vamos para a florzinha amarela. Novamente, eu coloco todas elas aqui para a gente ter uma noção bem certinha de onde ela tem que ficar, se é mais junto da azul ou um pouquinho mais separada. Já pego meus 2 cabinhos aqui amarelos. E agora vamos ver aqui entre uma e outra, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu já vou entrar no quinto ponto. Então, lá naquele comecinho, eu pulei 3. Aqui eu tô pulando 4. E aí, eu vou fazendo essa medição. Sempre serão 3, 4 ou até 5 pontos de separação entre uma florzinha e outra. Coloquei aqui o fiozinho amarelo, vou na pétala, olho onde estão os 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Eu vou entrar aqui nesse mais baixo, para puxar o fiozinho aqui para trás. Vamos pular um de base, no próximo a gente já pega o fio amarelo novamente. Entro aqui no ponto mais próximo da base. E dá os nozinhos.
Como vocês podem ver, essa parte é um teste de paciência. Agora, vamos aqui para a florzinha verde. Vou fazer mais essa daqui com vocês. 1, 2, 3, 4. Vou novamente entrar no quinto. Aí, aqui, gente, ó, tem que tomar cuidado para não pegar somente uma alcinha. A gente pega as duas alcinhas do ponto. Ó, peguei as duas alcinhas do ponto. Passei o fio verde aqui pro fundo. Venho na florzinha, escolho quais são as duas pétalas que vão ficar em contato aqui com a base. Pego o ponto alto duplo mais próximo aqui, ó, da base. Na florzinha eu também pego, tá, gente, as duas alcinhas do ponto. E levo esse fiozinho lá pra trás. Artesanato, gente, é bom que a gente vai olhando e vendo a necessidade. Ó, aqui eu tô analisando e tô vendo que tem um ponto muito juntinho do outro. Então, nesse caso aqui, dessa florzinha, eu vou pular 2 entre as pétalas, porque eu tô vendo que não tem necessidade delas ficarem tão juntinhas. Então, eu entro aqui no terceiro ponto, e é assim que você vai analisando o seu trabalho. Não tem uma regra muito específica, você vai vendo a necessidade que o trabalho vai pedindo. Já passei aqui o ponto verde, venho na pétala, 1, 2, 3. Venho aqui no pontinho, na parte pegando as duas alcinhas. E passo o fio lá para trás. E vou fazendo assim, gente, por toda a volta. Eu vou aqui prender todas as florzinhas, toda a lateral desse trabalho, somente na base. Terminei aqui a colocação das florzinhas nessa lateral. E agora você pode escolher, ou você termina de colocar em tudo e depois vem só colocando uma florzinha na outra, ou então faça igual eu, faz uma lateral, amarra, faz outra lateral, amarra. E agora eu vou dar continuidade aqui na amarração entre as florzinhas. Então, como eu disse para vocês, eu vou amarrar uma florzinha rosa com azul. Eu posso usar tanto o fio azul quanto o fio rosa. Nesse caso aqui, eu vou usar o rosa. Então, tô aqui com o meu fio rosa, a pontinha que eu já cortei, e eu vou colocar, ó, essa pétala nessa pétala. Então, eu vou pegar o ponto do meio dessa com o do meio dessa. Sempre eu pego, gente, olhando um pouquinho aqui na frente, para eu saber exatamente qual é o ponto e conseguir pegar as duas alcinhas. Então, ó, 1, 2 e 3, é nesse segundo que eu vou pegar. Entro aqui, passo o fio desse lado. Eu tenho que tomar cuidado para os fios ficar sempre virados para trás do trabalho, para o nozinho ficar no avesso, né? Senão a gente acaba deixando a parte da frente feia. E agora, como eu sei que é essa pétala aqui, eu vou pegar aqui o ponto do meio. 1, 2 e 3, vou pegar aqui o do meio e também passar o fiozinho para trás. Pronto, o fiozinho tá para trás nas duas flores, ó. E eu já posso amarrar. E ficou dessa forma, ó, a parte da frente ficou assim. Ainda não arrematamos, né, o fio, então ainda tá aparecendo as perninhas aqui. A amarração junto com a base tá assim, e entre uma e outra tá assim. Na próxima florzinha, eu vou usar o azul. Então, eu venho aqui nessa pétala aqui, ó. Primeiro você olha direitinho qual pétala vai ficar encostando uma na outra. Essa pétala do azul. Venho aqui no meio, de trás para frente, na florzinha. Puxo o fio lá para trás. Pronto, uma perninha já tá aqui para trás, eu venho na florzinha amarela, é essa pétala aqui que vai ficar encostando, olho qual que é o ponto do meio, enfio a agulha de trás para frente, passo aqui a outra pontinha do fio para trás. E é só amarrar novamente.
E é só ir fazendo isso, gente, por todo o trabalho. O próximo agora é a flor amarela com a verde, eu vou usar o fio amarelo. E é sempre dessa forma, gente. Eu vou fazer agora amarrando essas florzinhas, vou usar o fio verde, nessas aqui eu vou usar o fio lilás, nessas aqui eu vou usar o fio rosa e assim por diante. Quando eu terminar essa lateral, eu volto com a mesma sequência. Depois do azul, eu tô usando o amarelo. Então, eu venho colocando todas as florzinhas aqui nessa lateral para fazer a medição entre os pontos. E aí, depois eu venho amarrando primeiro as florzinhas nas bases, depois as florzinhas umas nas outras. E assim por diante durante toda a volta. Quando eu terminar toda a amarração, eu venho colocando um pinguinho de cola em cada uma das amarrações, tanto nas amarrações das bases quanto nas amarrações entre as flores. Coloco um pinguinho de cola, espero 30 segundos e aí sim eu venho cortando todos esses rabinhos de fio aqui, ó, que estão sobrando. Eu vou adiantar então nosso trabalho e volto com vocês no final para mostrar tudo prontinho. E ficou assim o nosso trabalho, muito lindo, muito delicado. Você pode escolher as cores que quiser fazer, se quiser fazer todas as florzinhas da mesma cor, a base de outra cor, use a sua criatividade, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Me siga também no Instagram, esse que eu tô deixando aqui, que é o mesmo arroba aqui do YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!